Fala meu aluno, fala minha aluna por cá, professor Arthur Ferreira, teu professor de criminologia, dando continuidade à lei de terrorismo, lá de onde a gente parou na última aula. Vamos falar agora sobre o financiamento direto do terrorismo. Já te adianto que esse financiamento direto é uma divisão minha. A lei não traz esse nome direto ou indireto, tá? O que seria o financiamento direto? O artigo 6 traz que receber, prover, oferecer, obter, guardar, manter em depósito, solicitar, investir de qualquer modo, seja direto ou indiretamente. E cuidado para não confundir isso aqui, tá? Porque eu coloquei direto aqui, ó. Direto ou indiretamente, recursos, ativos, bens, direitos, valores ou serviços, ó, de qualquer natureza. Mas aqui o foco é para o planejamento, preparação ou execução dos crimes previstos nessa lei. O financiamento é direto por quê? Porque eu estou financiando agora diretamente o planejamento, a preparação e a execução. Estou planejando diretamente a execução dos atos. Aqui não é indireto. Você vai ver a forma indireta, como é que a lei traz também, vai saber diferenciar. Aqui eu estou financiando de fé e fato os atos terroristas, a execução, o planejamento e a preparação. Penazinha, ó, de 15 a 30 anos. Não vejo as bancas cobrarem as penas dessa lei, tá? Aquele cara que é fanático por pena, igual a IDECAM, a OCPENA aí que estão cobrando pena, o cara que é fanático, se quiser decorar, são poucos crimes, dá para decorar. Mas se tu for bom, mesmo de memória. Quando é interessante que decore, eu falo aqui. O que não é, vai de ti, beleza? Eu não aconselho nem que decore pena. Eu costumo falar para vocês, faça o que eu digo e faça o que eu faço. Eu não costumo decorar, vai mais com bizu. Quando tem bizu, ainda dá para lembrar das penas. Fora isso, mas a notícia boa é que as bancas, pelo menos hoje em dia, não têm cobrado as penas dos crimes da lei de terrorismo, beleza? E o financiamento indireto, como é que seria? Incorre na mesma pena quem oferece, recebe, obtiver, guardar, mantiver em depósito, solicitar, investir ou de qualquer modo contribuir para a obtenção de ativo, bem ou recurso financeiro. Ó, a finalidade aqui é financiar, somente financiar, seja total ou parcialmente. Eu vou financiar o quê? Uma pessoa, um grupo de pessoas, uma associação, uma entidade, uma organização criminosa que tenha como atividade principal ou secundária mesmos crimes previstos na lei. Aqui é indireto. Aqui é indireto por quê? Porque vai ser por meio de uma pessoa. Eu não estou financiando diretamente a execução, a preparação, igual a gente viu no artigo anterior, né? No artigo 6º caput. Aqui eu estou financiando indiretamente, porque eu vou financiar uma pessoa, eu vou financiar um grupo que vai fazer parte. E vou falar mais uma vez do evento do dia 8, que ocorreu lá em Brasília, evento triste, né? Não vou entrar aqui em detalhes de quem é a culpa, porque quem sou eu? Sou simplesmente um professor, um policial militar que quer te ajudar em passar em concurso. Então eu me excluo disso aí e nem me envolva, viu? Indiretamente, muita gente foi responsabilizada porque dizem, né, as investigações que aquele ato ele foi financiado. E financiamento indireto, porque financiaram grupos, financiaram pessoas. Beleza? Financiamento indireto, porque não está ligado diretamente com o planejamento, a preparação e a execução. Show! Hipóteses pré-terdolosas. Hipótese pré-terdosa é o quê? Eu trouxe o conceito para vocês, trouxe. A conduta pré-terdolosa é uma conduta dolosa, realmente você quer praticar uma conduta que resulta em um crime mais grave do que o pretendido pelo agente. É um tipo de crime que se qualifica pelo resultado. Eu costumo dizer que as condutas pré-terdolosas é o seguinte: eu tenho dolo na primeira conduta e tenho culpa no resultado. Seria, eu já falei para vocês na lei de tortura, seria eu querer torturar e acabar matando. Não é isso? O meu dolo, a conduta dolosa é torturar. Eu estou fazendo isso porque eu quero, mas por culpa eu acabo matando.
é uma conduta pré-dolosa. Eu quero fazer uma coisa e acabo fazendo outra por culpa, mas eu respondo. O artigo 7 diz que, salvo quando for elementada a prática do crime previsto nessa lei, se algum deles resultar lesão corporal grave, vai ter um aumento de pena de 1/3. Se resultar morte, vai ter um aumento da metade. Salvo quando for elementar. Se o crime em si, que trouxer um crime da lei, que trouxer, que já é elementar, se causar morte, já está lá no artigo, beleza, tu não pode ser responsabilizado pela mesma conduta 2 vezes, você já viu isso comigo, no bis e idem. Mas se não existir essa possibilidade no artigo de morte e lesão, e caso venha a acontecer, vai ter um aumento de pena. Se resultar a lesão, e aqui é a grave ou a gravíssima, lembre, o Código Penal ele não traz o nome grave ou gravíssimo, é tudo grave. Só que a doutrina faz essa divisão. Vai ter um aumento de 1/3. E se ocorrer a morte, vai ter um aumento da metade. E aqui tu sabe que eu já vou passar um bizu, né? Morte começa com M. M de metade. Não confunda. Beleza? Hipótese pré-dolosa. E a competência? Qual a competência? Quando a banca trouxer qual a competência, significa dizer, ela quer saber quem é o órgão responsável por julgar esses crimes. Quem é o órgão responsável por julgar os crimes de terrorismo? É a Justiça Federal? É a Justiça Estadual? Que é a Justiça Comum. A Justiça Estadual é a Justiça Comum ou é a Justiça Federal? É a Polícia Federal que vai investigar ou é a Polícia Civil? O texto de lei traz que, para todos os efeitos legais, considera-se que os crimes previstos nessa lei são praticados contra o interesse da União. Os crimes previstos nessa lei são praticados contra o interesse da União. Portanto, por conseguinte, a Polícia Federal é a responsável na sede do inquérito policial. A Polícia Federal é que vai investigar esses crimes. E se envolve Polícia Federal, papai, é a Justiça Federal responsável pelo processo e o julgamento. As bancas trocam isso aqui. Vão colocar que a Justiça Comum, que a Justiça Estadual, que é a Polícia Civil. Estou te dando chaves e te mostrando como é que isso pode ser cobrado. E não é Polícia Federal e Justiça Federal. Beleza? Aplicação de outras leis, comentei isso com vocês no início. A nossa lei de terrorismo, ela traz expressamente lá no finalzinho que existe a aplicação de outras leis. A lei de organização criminosa é aplicada, a lei dos crimes hediondos e a lei da prisão temporária. É importante até falar isso sobre a prisão temporária. Prisão temporária. Por quê? Quando você estuda a prisão temporária, em regra, ela pode ser de 5 dias, prorrogáveis por mais 5. Só que quando a gente vai para a exceção, que a exceção é nos crimes hediondos, a regra é que é de 30 dias, prorrogáveis por mais 30. E o que é que eu quero chamar a sua atenção, meu aluno? Aplicação de outras leis. Então, se tem aplicação da prisão temporária, se tem aplicação dos crimes hediondos, significa dizer que essa regrazinha aqui vai ser aplicada à lei de terrorismo. A lei de terrorismo, se existir a prisão temporária, vai ter esse prazozinho aqui de 30 mais 30 e não o de 5 dias igual à regra. Por quê? Porque existe a aplicação da lei dos crimes hediondos e da prisão temporária. Beleza? Então puxa as informações de lá e tem a aplicação direta à nossa lei de terrorismo, a aplicação de outras leis. Tranquilo? Vamos praticar agora algumas questõezinhas para a gente poder finalizar de vez essa parte de terrorismo e partir para o nosso próximo assunto, que é falar sobre o narcotráfico.
Nos termos da Lei 13.260, aquele que realizar atos preparatórios, aquele que realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar ao delito, responderá por tentativa de terrorismo? Não, responderá por terrorismo, ato preparatório com diminuição de pena. Responderá por contravenção penal? Não, é crime. Responderá somente por crime previsto na Lei de Organização Criminosa? Não, crime previsto na nossa Lei 13.260. Responderá pelo delito consumado. Opa, com diminuição de pena. É esse o gabarito, letra D de delta. Show? Segunda, para que o uso de explosivos, gases tóxicos, conteúdos biológicos ou nucleares capazes de causar danos ou destruição em massa se caracterize terrorismo, deve-se expor a perigo à incolumidade pública com a finalidade de provocar terror generalizado, por motivo de xenofobia, discriminação, preconceito, raça, cor, etnia ou religião. Questãozinha certa. E trouxe aquele quadrozinho da nossa aula, né? Aquele quadro que eu trouxe para vocês, vocês têm que cortar ele direitinho e colar na geladeira. Todas as informações importantes vocês já estão vendo, eu estou falando para colar na geladeira. Depois vocês só me mandam a foto, né? E quem é casado aí, a mulher vai dar um piripaque. A mãe não, tem que aceitar. Mas a mulher, não diga nada. Beleza? Eu falo isso porque aqui em casa o ribuliço foi grande. Vamos lá, terceira questão. A lei antiterrorismo prevê a punição de atos preparatórios. Lembra que eu falei que a exceção, quando realizado com o propósito inequívoco de consumar o delito. Tá certo também. Terceira questão, certinha. E é isso aí. Finalizamos questões para praticar. Não tem tantas questões da nossa lei de terrorismo, mas acredito que as informações mais importantes para a tua prova eu já trouxe aqui, e com essas informações tu vai gabaritar caso venha a ser cobrado. Te espero na próxima aula para a gente continuar e findar essa parte de crime como fenômeno de massa, falando agora sobre o narcotráfico. Beleza? Muitas informações, muita jurisprudência, tese, súmula, e tá recheado essa lei de drogas. Espero lá. Tamo junto. Valeu. É nóis.